Nesta semana nós estamos apresentando a série Noroeste 100 anos, os grandes jogos, os ídolos, as conquistas e as curiosidades do Clube de Bauru. Na reportagem de hoje vamos fazer uma viagem pelos trilhos da Estrada de Ferro Noroeste e mostrar como tudo começou e também toda a história do centenário do Norusca. Vendo assim pode até não parecer, mas você sabia que o Noroeste é parte importante do começo de Bauru? Em 1896 nascia a cidade. Modo de dizer, né? Naquela época não passava de um vilarejo. Em 1905, Bauru tinha pouco mais de 500 habitantes. Naquele ano, chegava a segunda companhia ferroviária, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Resultado, 5 anos depois, a população era 20 vezes maior. Foi o boom que viabilizou a cidade economicamente. Anos dourados do café, o trem era também o principal meio de transporte da época. Além disso, aqui era referência. Existia o entroncamento ferroviário, 3 companhias, Sorocabana, Noroeste e Paulista. Trens e mais trens que movimentavam esta estação. Mesmo assim, não havia muito o que se fazer em Bauru naquele tempo. Então, um grupo de ferroviários da Noroeste teve uma ideia. Vamos fundar um clube. Não se sabe ao certo de quem partiu a iniciativa, mas ficou assim, uma ideia coletiva. Era um 1º de setembro. Começava então, destes trilhos, a viagem mais longa desta ferrovia. Em 1910, os ferroviários decidiram se unir e criar um clube, né? Para ter uma atividade social, um lazer, etc. E esse clube chamou-se Esporte Clube Noroeste e começa a participar, inclusive, dos campeonatos locais. O principal esporte era o futebol, que tinha chegado ao Brasil em 1895. Das décadas de 10, 20 e 30, existem poucos registros. Apenas algumas fotos e poses curiosas e elegantes. Eram todos amadores, como o futebol brasileiro. A quase totalidade dos jogadores são funcionários da Estrada de Ferro Noroeste. Ou seja, são assalariados da Estrada de Ferro Noroeste. Não todos, deve ter uns 3 ou 4 que não eram assalariados. Mas a quase totalidade, eles eram assalariados. Assalariados, mas felizes e saudosos. Emociona, cara. Fica lembrando, né? As coisas boas. Era bom aquele tempo. Xandu foi ferroviário. Morreu durante a produção desta série aos 90 anos. Mas jogou e trabalhou na década de 40 na Estrada de Ferro. Mas pelas fotos que tem, sei não, hein? Trabalhar. Para trabalhar era pouco. Só marcava o cartão. E tinha muito treino, tudo, viagem. Então, trabalhar era segundo plano. Mais fartei do que trabalhei. Com o passar do tempo, a coisa ficou séria. E o time precisava de um campo para jogar. Em 1935, ele foi construído aqui pela Estrada de Ferro Noroeste. Por 23 anos, a equipe de Bauru jogou onde hoje existem prédios comerciais. Foi batizado como Alfredo de Castilho, então diretor da companhia, completamente ligado ao clube. A direção da ferrovia, né, tomava providências no sentido de que os próprios funcionários colaborassem, né, mensalmente, né, para manter o clube. Então você tinha muitos ferroviários que tinham até uma espécie de desconto automático no salário. E adivinha como eram as viagens do time? De trem, claro. E com essa retaguarda, o destino da locomotiva não podia ser outro: o profissionalismo, que desembarcou em Bauru em 1948. Daí as décadas de 40 e 50 foram gloriosas em campo. Primeiro título, acesso, mas teve também a maior tragédia do clube. Meu pai notou uma fumaça atrás da arquibancada de madeira e o pessoal começou a correr. Aí nós vimos a labareda subindo, né?
pegando. Aí, na hora que a labareda subiu, eu não vi mais nada, corri. 1958, Lauri tinha 8 anos. Assistia com o pai Noroeste São Paulo, quando o estádio lotado misteriosamente pegou fogo. 5 pessoas ficaram feridas. Alambrado assim, os caras derrubaram como se fosse palito de dente, palito de sorvete. Derrubaram e invadiram o campo, e o pessoal do jogador dentro do campo. Sem campo, a maquininha mandou por 2 anos os jogos no estádio do rival BAC. Enquanto isso, mãos à obra. Era o projeto do maior estádio do interior. Quem é que trabalhava nessas obras? Trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste, né, em grande parte. A ferrovia é que dava sustentação para isso. Em 60 foi inaugurado o gigante de concreto armado, o novo complexo esportivo Alfredo de Castilho, 72.600 metros quadrados, estádio com capacidade para 18 mil pessoas. Na inauguração, vitória sobre o Palmeiras, 3-2. Em 1974, o maior público do estádio. A foto impressiona. De novo, Noroeste Palmeiras, agora com 26 mil torcedores. Partidas memoráveis, inesquecíveis aconteceram aqui nos 20 anos seguintes, até a metade da década de 90. E para liquidar a fatura, a defesa do Noroeste facilita, Kel aproveita. Final, Corinthians 4, Noroeste 1. Eu ia dar massa falida no clube, porque o clube estava devendo, não tinha como isso continuar, ia parar, o clube ia parar. Era a única solução. Há 32 anos no clube, Marques viveu isso. Administrações ruins que deterioraram o patrimônio e a imagem do Noroeste, que despencou para a 3ª divisão do Paulista. A fase não era ruim, era péssima. Era um clube, se o jogador tivesse um convite para vir, dificilmente aceitaria. As notícias que eu via falar era um time que estava em decadência, né? Estava para ser desfiliado dos campeonatos aí das federações. A Federação Paulista ameaçou. O alambrado estourado, não tinha corrimão, não tinha equipe de brigada de incêndio, não tinha um monte de coisa. Nem iluminação para jogar à noite tinha, porque a conta estava devendo na CPFL. Salários atrasados, dívidas com o INSS, mais de 100 ações trabalhistas. Não tinha dinheiro para nada. Impressionante. Eu trouxe vários e vários jogadores em minha residência para fazer as refeições. Tive problema com farmácia, com padaria, com açougue, menos com o mercado, porque o mercado não vende fiado. Este é Edson Dantas, destaque da locomotiva nos anos 90, o Rápido Tequila. Dizem que era um cara certo na hora errada. Não deu para ganhar dinheiro com a indústria do futebol. Hoje, ele ganha em outro. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Vim numa época difícil, mas eu não gosto nem de lembrar sobre isso, né? Tequila jogou num dos piores momentos, 1999, rebaixado para a Série A3. Atrasa salário, viagem no dia do jogo, falta comida em casa, a maioria dos jogadores eram casados, né? E tem responsabilidades, e aí é complicado. O que eu fiz para o Noroeste, não existe no mundo alguém que tenha feito isso com o clube. O empresário Damião Garcia assumiu a presidência do clube em 2003. Eu estava 6 meses sem pagar salários. Entendeu? A primeira coisa que eu fiz para reanimar o pessoal foi botar o salário de todo mundo em dia. Reformou o estádio, construiu alojamento, refeitório, sala de imprensa, centro de treinamento, tudo com dinheiro do bolso. Resultado, 3 anos depois, o time que estava na Série A3 estreava na elite do Paulistão contra os Galácticos do Corinthians em Bauru. E aí o Noroeste voltou, né, ao cenário nacional. Todo mundo que você conversava, jogadores, falava que era um clube que estava muito prestigiado aí fora. Todo mundo queria vir para aqui. E por que salvar o Noroeste? Porque eu sou muito saudosista e o Noroeste, na minha infância e na minha juventude, me deu muitas alegrias. Eu não gostaria que acontecesse com o Noroeste o que aconteceu com o BAC, né? Então eu botei o coração na frente da razão e estou até hoje assim. Hoje, a ferrovia não tem a mesma força do passado, mas a cidade pode se orgulhar de sua origem, porque essa locomotiva leva o nome de Bauru para o Brasil inteiro há um século, com a força de sempre. Luta por Bauru, que é uma cidade maravilhosa.